Em um momento específico da minha vida, né, por uma situação muito delicada que eu estava passando, eu de fato duvidei da existência de Deus. Eu acho que todo mundo passa por um processo duvidoso, né, nessa questão. É um embate muito grande dos seres humanos no modo geral, né? Mas eu acho que todo mundo passa por essa experiência de que existe, não existe, além dos fatos que vão acontecendo na nossa vida, principalmente ruins, fazem a gente duvidar da existência dele, porque como entender que certas coisas acontecem na nossa vida com a permissão dele, já que ele é onipresente, onipotente, enfim, tá em tudo, em todos os lugares. Então é de fato algo que eu tive que trabalhar muito em mim. Com o tempo, de fato, ter um relacionamento com Deus é algo muito delicado. Tu tem que abdicar de muitas coisas e tu tem que, de fato, sentir dentro de ti, né, esse chamado, essa presença grande. E assim como ele fala, né, não dizer o nome dele em vão, em nenhum momento, amar ele acima de todas as coisas. Então, o mundo hoje em dia, né, ele, com a internet, ele traz muito essa coisa do desejar, né, desejar ter outras coisas, desejar ter outras pessoas. As pessoas estão muito substituíveis, né, de fato. A gente fala muito que as pessoas não são substituíveis porque cada ser humano é único. Mas essa coisa da facilidade da internet em se conectar fez com que a gente, de fato, eu acredito, no meu ponto de vista, objetificasse assim as pessoas, né? Visse elas como um objeto que sim pode ser trocado a qualquer momento. Em uma situação específica, na qual eu não quero compartilhar aqui agora, porque é um assunto delicado para mim, fez eu duvidar da existência dele, porque eu questionei por que aquilo acontecia comigo, por que aquilo novamente voltava a se repetir, né? O que de fato eu fiz para que ele permitisse que aquilo me tocasse, que aquilo me ferisse, né? Então, fez sim eu duvidar, eu me afastar. E eu, durante um período da minha vida, principalmente a minha infância toda, eu sempre falo que eu fui criada e nascida dentro de uma igreja cristã. Então, seguia muito a risca ali a religião, né, de fato, cristã evangélica aí. O meu avô, ele frequentava muito a cristã evangélica, a minha família toda no modo geral. Então eu seguia aí tendo como regra de vida, né, essa questão mais do cristianismo, né, de seguir aí os passos de Jesus de fato. E durante muito tempo eu acreditei muito nele, fui fiel muito a ele, mas a gente vai crescendo, vai perdendo a inocência de criança, vai entendendo a vida adulta. Volto a repetir, coisas ruins vão acontecendo e a gente vai se questionando se de fato ele existe, porque eu acredito que a gente cresce, né? Quando a gente cresce dentro da igreja evangélica e tudo mais, a gente cresce com aquela inocência de que ele vai sempre proteger de fato de tudo e de todos, e não é bem assim, né? Pelo menos eu cresci com esse ponto de vista, achando que eu sempre estaria muito bem protegida. Mas entender o porquê coisas ruins acontecem com a gente, até hoje eu de fato me questiono em relação a isso de fato. Como durante muito tempo eu fiquei afastada, eu comecei a pesquisar outras religiões, comecei a pesquisar no modo geral e buscar, né, entender um pouco mais essa coisa da fé, essa coisa de acreditar que algo superior de fato existe. E durante uma fase da minha vida, que foi ali em 2021, eu estava numa fase muito de descoberta. Afinal, eu já tinha mudado de estado. E eu lembro que eu participei, inclusive, da cerimônia de ayahuasca, aqui em Santa Catarina. Eu participei de uma cerimônia que era indígena e buscava muito entender a minha ancestralidade, né, dos meus antepassados. A minha experiência foi muito particular, assim. Foi muito boa e eu, de fato, gostei. Me entendi ali um pouco. Fui a fundo. É um encontro muito individual. É uma experiência muito individual que vai de ser humano para ser humano, de pessoa para pessoa. Inclusive, tem pessoas que não sentem nada
na primeira experiência com a planta, né? E há várias religiões que fazem o uso para se conectar aí com o ser divino ou com você mesmo. No caso, na experiência indígena, é algo muito, de fato, com teus antepassados, algo muito contigo mesmo, e eu fiz em meio a uma floresta. Então, foi algo muito especial para mim, porque eu tive a experiência de me conectar mesmo comigo, com a natureza, com o todo. E foi sim um divisor de águas para mim em relação ao autoconhecimento, de fato, né? Porque eu me vi muitas vezes de frente e é muito difícil te encarar de frente numa experiência como essa. É uma experiência muito forte, na qual a planta, de fato, faz tu se ver de outro modo, ver as tuas experiências passadas, reviver muitas coisas, entender muitas coisas internas que tu viveu. É uma experiência individual que cada um se sente aí no momento que deseja de fato viver ou passar, enfim. Mas eu digo que foi uma experiência muito boa, assim, não tenho muito o que dizer, assim, no sentido, eu não indico para qualquer pessoa, é algo que eu acredito que tu tem que sentir dentro de ti. Eu senti que eu tinha que viver aquilo e foi muito bom para mim também. O uso do rapé, inclusive, né, que é outra medicina aí, né, da floresta, e o rapé ele traz muito esclarecimento, né? Ele é usado junto à ayahuasca para trazer essa questão de esclarecimento. Então, para mim, foi também uma junção assim muito legal. Foi uma experiência diferente. Então, eu gostei sim de vivenciá-la. Voltando à questão de acreditar em Deus, eu acho que a minha última conexão de fato e na qual eu coloquei a prova foi em 2022, quando, final do ano, eu tava aqui em Balneário sozinha e eu lembro que eu fui passar um Natal na igreja que tinha na rua de onde eu morava e eu tava aqui sozinha já, faziam mais de um ano, quase 2, assim, então já tinha passado muitos natais sozinha. Eu de fato estava num processo muito solitário, assim, então eu, como estava distante de todo mundo, e aqui em Balneário de fato é algo que tu tem que viver, é um processo de vida solo, porque quando tu busca melhorar de vida, é muito difícil tu se conectar com algumas pessoas aqui, né, porque de fato é uma cidade muito, como é que eu posso dizer? Em relação às pessoas, no meu ponto de vista, dependendo do ambiente, é muito superficial, entende? Pelo menos foi a minha experiência. Então, eu fui pra igreja nesse dia, né? Eu lembro até hoje, foi véspera de Natal de 2022 e fazia muito tempo que eu não pisava na igreja, exatamente por esses traumas que eu havia passado. Então, fui na igreja e falei pra Deus, eu desejo que em 2023 eu não esteja mais sozinha, eu não quero mais me sentir sozinha, eu quero de fato me sentir pertencente a uma família e quero construir a minha, eu quero ter uma pessoa por mim, eu quero sentir no meu coração que eu tenho um lar, que eu tenho pra onde voltar sempre. Eu não quero mais passar Natal sozinha, eu não quero mais me sentir sozinha, né? E foi nesse momento que o pastor da igreja me abraçou, foi lá falar comigo, não sei o que ele sentiu no coração dele, me deu um abraço, falou várias coisas bonitas pra mim, e que 2023 seria um ano muito bom pra mim. E até hoje, de fato, 2023 foi um ano incrível pra mim, assim. Pra mim, foi um dos melhores anos da minha vida. E eu sempre gosto de contar isso. Eu demorei até pra contar isso pro meu namorado, que foi final de 2022 isso aconteceu. Início de 2023, dia 18 de 2023, eu conheci o meu namorado. E desde então eu nunca mais estive sozinha. Fazem 2 anos, né? Até agora, em 2025, fazem 2 anos. E desde quando eu conheci ele, eu nunca mais estive sozinha. Ele nunca ficou mais de uma semana sem falar comigo. Então, de fato, não tem como eu desacreditar ou pensar que ele não existe e não me escutou, né? Porque hoje
eu tenho um lar, hoje eu tenho de fato uma família, mesmo que sendo de 2, e eu me sinto muito grata. Fui muito bem recebida dentro da família dele também. Então, a nossa convivência hoje em dia, de fato, é de uma família que luta para dar certo, que luta para seguir adiante, que enfrenta as dificuldades, que tem planos juntos. Então, não tem como eu desacreditar, de fato, da existência dele. E hoje, depois de muito tempo, eu sinto que eu tenho um relacionamento muito melhor com esse ser superior, com o ser divino. E não tem como eu não ver ele na minha vida depois de tudo que aconteceu e não ver que hoje ele de fato me cuida, me protege, e tudo aconteceu para que eu também amadurecesse de alguma maneira e visse o mundo de outra forma e estivesse onde eu estou hoje, porque talvez algumas coisas que aconteceram comigo, se não tivesse acontecido, eu não teria uma visão de mundo tão diferente, tão sem medo, com tanta coragem de seguir adiante em busca dos meus sonhos e de fato, quem sabe, ter mudado de estado e encontrado aí, eu acredito, o amor da minha vida e a minha família agora que eu começo a construir. Então é isso o meu relato. Me conta aqui se tu já em algum momento duvidou aí, se tu já teve uma experiência que tu sentiu como resposta dele na tua vida, e deixa aqui nos comentários, curte, compartilha, se inscreve no canal, que é muito importante pra mim. Beijo no teu coração e até o próximo vídeo.